Lembrando também que em área de canalização, aquelas áreas zebradas, a gente não transita e nem para em cima. Eu falei isso em sinalização de trânsito. Mas eu coloco aqui por causa da infração, que é gravíssima vezes 3. Tá? Lembrando desse detalhe aqui. Sobre área de canalização, não transite. Então, para fazer retorno em rodovia, tem que ser o local adequado. Você está numa rodovia de pista dupla, vai ter o retorno, mas os retornos são muito longos. Muito longos. Às vezes você anda 8 km para fazer um retorno. Dependendo do lugar, 8 km para fazer. E às vezes é um viaduto que você vai fazer quando é pista dupla. Tá? Agora, quando é pista simples, igual essa, tá? Você só pode fazer conversão, o retorno, quando ela estiver tracejada. Onde ela estiver contínua, você não pode fazer a conversão. Enquanto ela for contínua, você vai embora, vai embora, vai embora. Ficou tracejada, você vê o tamanho do tracejamento, aquele período ali, onde está tracejado, é que você vai para o acostamento, para e fica olhando a oportunidade de cruzar para o outro lado. Tem lugar que você anda muito, até 3 quilômetros, porque está contínuo e vai embora contínuo. Tá? Então, lembrando, cruzar aqui é gravíssimo vezes 5. Tá? Não pode. É o que esse motorista da Kombi aqui está querendo fazer. Ele está fazendo um monte de coisa errada. Tá? Só para ter uma ideia, ele está em cima de área de canalização. Está sem para-choque traseiro. Está fazendo uma conversão vezes 5 aqui. Tá? E está pondo em risco o veículo que está aqui, ó, chegando. Tá? Está desobedecendo essa placa de proibido retornar à esquerda, que já é gravíssima. Mas quando isso aqui já está desobedecendo essa, mas quando ele cruzar, é vezes 5. Tá? Para quê? Para que fazer esse tipo de gato? Me explica. Se é tão barato você não cometer nenhuma infração, indo fazer conversão lá na frente. Bem mais barato. Tá? Agora eu vou falar, antes do intervalo, vou falar sobre luzes. Luzes do veículo. Tem que ligar à noite o farol. Outra, presta bem atenção nisso. Mesmo durante o dia, em túneis sob chuva, neblina, cerração, nevoeiro. Então, durante o dia, em túneis, isso aqui dentro. Durante o dia, em túnel. Aquele túnel Pelé, farol ligado para passar lá nele, né? Lembra, gente, não esquece disso não, que saiu do lado de lá, 15 dias depois, chega a multa de infração média, vai levar a multa. Outra coisa aqui, o condutor manterá acesas as luzes do veículo, farol baixo, quando sob chuva forte, sob neblina, cerração, nevoeiro. Então, choveu, farol baixo ligado. Lembra que eu falei do pisca-alerta? Está aqui, ó. O condutor utilizará o pisca-alerta nas seguintes situações. Quando é que você pode usar o pisca-alerta? Imobilizações ou situação de emergência? É grave. É grave, né? Obrigado. Então, luz é grave. Nesse caso aqui é médio. Ligar o pisca-alerta, tá? Em situações que não sejam, exceto imobilizações e situação de emergência. Tá? O que é imobilização? É quando o teu carro está parado na via e não tem como mover, está imóvel. Então o que você tem que fazer? Descer, se não tiver risco, tá? Pegar o triângulo, colocar lá atrás, chamar o guincho para tirar o carro. O que é uma situação de emergência? Um acidente de trânsito que você está ajudando. Liga o pisca-alerta. Teu carro deu problema, foi obrigado a parar no acostamento com problema. Liga o pisca-alerta, coloca o triângulo. Tá? É para isso que serve o pisca-alerta. O veículo está em movimento e eu vi que tem um acidente lá na frente. Isso não é motivo para ligar o pisca-alerta em trânsito. Então, em trânsito, em situação nenhuma, eu ligo o pisca-alerta.
Se eu estou conduzindo o veículo, porque o pisca-alerta é para o meu carro em uma situação, não é por causa dos outros acidentes, e nem por causa de acidente, tá? A não ser que você for ajudar no socorro. Aí você para o teu carro distante e liga o pisca-alerta. Lembrando, por que eu paro o carro distante? Porque eu estou com a minha família dentro do carro. Eu não vou colocar em risco. A informação do pisca-alerta é porque tem um carro parado na via. Não é na minha frente, é na via, no acostamento. Tá? Então, os veículos que não dispuserem de luzes de rodagem diurna, tipo meu carro, deverão manter acesos os faróis nas rodovias. Então, meu carro é um carro antigo. Ele tem uma luz de LED abaixo do farol, tá? E não possui luz de rodagem diurna, que é o que vem desses carros novos. Parece um farol tão forte, mas é LED. Essa luz de rodagem diurna pode substituir o farol lá dentro do túnel. Mas no meu caso, na minha Kombi, eu tenho que usar o farol. A luz de rodagem diurna vai dar multa para mim, tá? Mesmo que eu tenha luz de LED abaixo do farol, é luz de LED. Não serve como farol. Ou a luz de rodagem diurna, o DRL, serve no lugar do farol, que o farol é potente. O meu não. É mais baixo, mais fácil, menor. Então tem que ser o farol. O teu carro veio original com farol, não pode mudar. É mudança de característica do veículo. Não pode colocar aquele farol azul, né, que é bem forte, esqueci o nome daquilo ali. Xenon. Não pode colocar xenon não. A não ser se você coloca um farol, não a luz, mas um farol de regulagem automática, que é uns 2.000, 2.500 cada um. Você não vai fazer isso. Então não pode colocar o xenon de jeito nenhum. Tá? E aí, você tem que ter, deu para entender, né? Ó, acima do farol do carro, não pode botar nenhum farol a mais. Nem no teto, nem embaixo, nem no meio, nada. No nível do farol é só o farol. Abaixo pode colocar um farol de milha, ou um farol de neblina, mais abaixo dos faróis, tá? Ou no nível dos faróis também pode, mas acima, nada. Ah, mas aqueles carros, se tiver aberto, o agente manda tirar, tá? Agora, se tiver em cima, tem que estar coberto com alguma coisa que não deixe ele estar ligado ou ofuscar a visão de ninguém. Sobre buzina, tá? O artigo 41 vai tratar sobre o uso da buzina. Lembrando que buzina, gente, tem um uso. Aqui em Brasília, a gente não tem costume de buzinar. Por quê que a gente não buzina aqui em Brasília? Porque a maioria dos patrimônios são tombados aqui em Brasília, principalmente aqui na Ceilândia também. O patrimônio tombado que tem aqui na Ceilândia é a Casa Cantador. Foi projetado, desenhado por Oscar Niemeyer. E tem alguns, nas cidades satélites, sempre tem algum prédio que foi feito por ele. Então, Brasília, gente, além da sede de Brasília mesmo, tudo é tombado. Então, próximo a patrimônio tombado, não se buzina. Então, por causa de Brasília, que tem essa questão que nas entradas da cidade está escrito que em Brasília não se tem o uso da buzina. Mas pode buzinar? Pode. Tá? Pode buzinar, que não seja lá no centro, né? Pode buzinar em toques breves, tá? Tipo assim, bip, para avisar alguma coisa, ou bip, bip, né? Não tem o coiote, mas o bip, bip, né? Do desenho animado. Então é mais ou menos daquele jeito, né? Ele bip, bip, e some, desaparece, né? Então, essa questão aí da buzina tem algumas regras. Primeiro,
tá? Se você precisa buzinar, chamar a atenção de um pedestre, pode usar a buzina, desde que em toques breves. O que é toque breve? É o que eu acabei de falar, bip bip ou bip. Se chama a atenção do pedestre, porque ele pode estar atrapalhando uma entrada ou alguma coisa e ele não se ligou que ele está impedindo a entrada de um veículo. Você não pode entrar assim do jeito que você quer, né? O uso da buzina também, em toques breves, para ultrapassar outro veículo, tá? Tipo assim, você está na rodovia, você já notou pelo jeitão que o veículo da frente, o motorista está desatento, está super desatento, tá? Então, lógico, né? Ele estando super desatento, você tem que dar um toque para avisar que você está ultrapassando. Ah, mas ele não está aqui. Mas, gente, tem motorista que muda de faixa assim, sem mais nem menos. Então você tem que buzinar para que ele preste atenção no trânsito, para quando você ultrapassar, ele não colide com você. Então, às vezes é necessário, e às vezes só para avisar, dá 2 toques também para avisar que vai ultrapassar. Tá? Então, sem problema nenhum, ele só se liga e olha no retrovisor. Outro lugar que não pode ter o uso da buzina, outros lugares, é próximo a escolas e hospitais. Não é permitido o uso da buzina nesses locais. Tem um horário que também não é permitido o uso da buzina. É entre 22 às 6 da manhã. Qualquer lugar dentro de Brasília ou em qualquer lugar, de acordo com o Código de Trânsito, não é permitido o uso da buzina de 10 da noite às 6 da manhã, tá? Então, essas regras, qual é a infração, professor? É infração leve, R$ 88. Outra coisa aqui é o artigo 42, que vai tratar da colisão de veículos, tá? Então, olha bem o que está escrito aqui, ó. Nem o condutor deverá frear bruscamente seu veículo, salvo por razão de segurança, tá? Salvo por razão de segurança. Então, o que é isso, gente? É o seguinte, você está dirigindo, você não pode frear o carro do nada, porque sempre vem um veículo atrás. Mas o veículo de trás também, ele tem que ter uma distância de segmento sua, que não permita que ao você frear repentinamente, chegue a colidir. Então tem uma coisa e tem outra, tá? Mas você pode observar, se alguém conduzir o veículo, não guardando a distância de segmento segura e bater na traseira do outro, quem bateu é o responsável, sempre, tá? Então quem bateu será o responsável. Então, colidir na traseira de alguém, você tem que consertar o seu e o dele. Primeiro o dele, depois o seu. Tá? Então, lembra disso, gente. Então, não dirige colado na traseira de ninguém. Porque o artigo 42 já está bem claro dizendo, certo? Salvo por razões de segurança. Então, quer dizer, em uma razão de segurança, eu posso meter o pé no freio e parar de uma vez repetidamente. E o que é razão de segurança? Um gatinho atravessando. Um cachorrinho atravessando, uma criança atravessando na faixa, que você atrás não viu, um buraco, um carro que parou na frente, é razão de segurança. E se você bateu atrás, você é o único responsável por não prestar atenção e nem dar a distância de segmento correta. Aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter o seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículo que tem direito de preferência. Então, peraí, se o sinal está verde para mim, de que é preferência? Sua. Mas tem alguns veículos que têm preferência, como o carro da polícia, o bombeiro, a van do SAMU, a van do Corpo Bombeiro. Então, esses carros têm mais preferência que vocês, são mais bonitos que o seu. Porque se eles precisarem atravessar o cruzamento, mesmo que sinal verde para você,
Você tem que ter as condições de ver a situação e parar o veículo sem colidir. E ainda tem mais. No cruzamento, sim. Eles têm preferência de passagem, porque estão prestando serviço à comunidade e pode ser uma situação de emergência. Área de conflito. O que é uma área de conflito? Essa situação aqui, ó. Ali em frente do Corpo Bombeiro da Ceilândia, tem uma área dessa aqui, só que ela é branca. Por que ela é branca, professor? Sentido único. É branca do outro lado também, sentido único. Ela é amarela porque aqui tem vários sentidos, tá? Então, aqui, eu não posso parar em cima, nem aqui, porque infração média, ficar parado em cima de faixa pedestre. E se o pedestre estiver passando, piora, porque aí muda para gravíssimo. Aqui é infração média também, parar em cima de ordem de conflito. Aqui você não pode bloquear o cruzamento, não pode, tá? Ou você para antes, ou você para depois. Lá não está a mulher passando, mas em cima é proibido, tá? E ali a gente vê muito isso, né? Como aqui em Brasília não tem uma fiscalização efetiva, artigo 47 do Código de Trânsito, eu até comentei ele no início da aula. Você pode parar? Pode, tá vendo ali? Não tem vaga, então se não tem vaga é proibido. Mas se você deixar o seu passageiro, artigo 47, você pode parar e desembarcar seu passageiro ali, desde que ao desembarcar você fecha a porta e vai embora. Para embarcar também, ele voltou, você volta lá, pega ele e vai embora, tá? Então é permitido, tá? A parada para embarque e desembarque. Agora, tem um parágrafo único aqui que diz o seguinte: a operação de carga e descarga será regulamentada pelo órgão, entidade de circunscrição sobre a via considerada estacionamento. Vamos supor, está tudo cheio aqui, você chega com a sua van e para aqui, aí vai chegar aqui na lanchonete e vai desembarcar a carga. Não pode, porque não tem vaga. Você tem que esperar, professor, eu vou passar o dia todo. Então, pode chegar aqui o guarda aqui, ver você desembarcando e não estando numa vaga e te autuar. Aqui tem uma coisa importante. Primeira coisa lá em cima, artigo 48, certo? Toda vez que você for estacionar o seu carro, tem que estacionar no fluxo da via. Nunca estacione o seu carro na contramão de direção, nem na sua rua, tá? Tem gente que estaciona na porta de casa assim, estaciona assim, pode um dia dar problema, tá? Estacionar em cima daquela calçada na frente do seu portão, pode? Embora que ninguém te multa, mas ali não é seu, é área de imobiliária pública, ali passa esgoto, ali passa água, passa energia, e eles podem cavar ali para arrumar. E não é obrigado a botar a mesma lajota que você colocou. Só é obrigado a tampar com cimento. Tudo bem. E eu posso ser autuado ali, o Detran, ao passar na rua, vendo que você está em cima da calçada, de calçada de pedestre, pode te autuar. Infração grave ou média, dependendo da situação. Tá? Então ali em cima, é igual eu mesmo, quando eu morava aqui na Ceilândia, eu lavava o carro só lá em cima, eu depois guardava, tá? Eu já sabia que não podia. Então, outra coisa também, eu posso estacionar na via em frente à minha casa? Pode. Então eu chego na frente da minha casa, tenho o meio-fio, eu posso parar na frente do meu carro. Então, não pode estacionar na contramão de direção. Tanto na via local tem mão e tem contramão. Tá? Você tem que estacionar na mão de direção. Não só lá, mas em qualquer outro lugar que você parar. Na via coletora é muito comum
você ter uma padaria lá no meio da quadra. Quando você parar lá na padaria, ou você estaciona na vaga da padaria se tiver, de frente, certo? Não pode estar na contramão de direção. Se encontrar, mas se tiver um carro parado ali, na mão de direção, não atrapalha ninguém, né? Então, toda vez que estacionar, tem que ser na mão de direção. Estacionamento de moto. Então, o estacionamento de veículos de duas rodas será feito em posição perpendicular à guia da calçada, meio fio. Então, está vendo como é que estaciona a moto aqui? A perpendicular à guia da calçada. Tá? Então, é de ré para a calçada. De ré para a calçada. Então, vai ser perpendicular, porque é como uma faixa de pedestre atravessando assim, ó. Você vem com a moto, para, faz a volta e encosta de ré. Mas aqui em Brasília é assim que estaciona? Aqui em Brasília é diferente. Por quê, professor? Aqui o estacionamento do carro é estacionamento de garagem. Não é estacionamento de baliza. O que é a baliza? É quando você vem na via aqui, tem um carro aqui, tem uma vaga. Assim. E aí a baliza, você vem de ré, chegou depois do carro, ainda vê o retrovisor aqui, vira o volante todo, entra, depois desvira o volante, acerta, e vai um pouquinho para frente, centraliza o veículo aqui uma atrás do outro. Isso é baliza. Mas o estacionamento que vocês vão fazer é de garagem e de ré. Ixi. Então vai treinando aí, olhar muito retrovisor, porque você vai ter que fazer o estacionamento sem olhar para trás, só no retrovisor. Vai treinar toda a aula, você vai treinar estacionamento vindo de ré. Aí depois você treina, gente, você fica craque nesse negócio, você entra sem olhar, né? Porque você vai bater, né? Quando você relar o carro lateral do carro na parede, aí você começa a olhar no retrovisor, né? Você já viu, né? O pessoal saindo e relando lá e pá, quebra o retrovisor, quebra tudo. Ai, meu Deus do céu. Então, estacionamento é estacionamento de garagem e de ré. Mas a maioria dos estacionamentos liberados aí são todos estacionamento de garagem. Tá? E a moto, professor? A moto, gente, tem que estacionar daquele jeito. Só que aqui em Brasília, o estacionamento da moto é na vaga do carro. Por que isso, professor? Lembra que eu falei que Brasília é uma cidade tombada pelo patrimônio histórico e cultural da humanidade? E aí tem uns detalhes. Quando houve o tombamento em Brasília, foi em 1967. Só que o Código Nacional de Trânsito, do Juscelino Kubitschek, começou a valer em 1968. Então, depois de tombado, não se muda nada. Então, em Brasília, não muda a regra, porque aquilo ali foi a partir de 1968. E, na verdade, depois do Código de Trânsito brasileiro, de 1997. Tá? Então, tudo bem. E aí? E aqui em Brasília, como é que é? Continua, por causa do IFAM, continua em 1967. Então, não tinha moto no Brasil. Tinha, mas era importado e não tinha regulamentação para isso. Então, quando você chegava aqui em Brasília, você vai estacionar na vaga do carro, no meio da vaga do carro, uma moto por vaga. Então, é por aí, uma moto por vaga. E aí, professor, agora está havendo uns estacionamentos para moto lá no Plano, em Taguatinga, mas não regulamentado igual isso aí. É umas coisas que eles fazem aí que o IFAM está mandando tirar, sob pena de perder o tombamento de Brasília por causa dessas coisas. Onde devia ter casa tem posto de gasolina, e daí por diante está tudo errado. Você não anda de moto só aqui em Brasília, né? Você vai andar de moto lá de Santo Antônio Descoberto, lá em Águas Lindas, cidade ocidental, vai para Bahia, Feira de Santana, vai para Salvador, vai para o Rio de Janeiro, vai para São Paulo,
E aí? Me conta. O que você passou lá com a sua moto? Você descobriu que quando você foi para uma vaga de carro e voltou, aqui em Água Linda, teu carro não tá, a tua moto não estava mais lá? Mesmo? Não estava mais lá não. Na Bahia que é bom para acontecer isso aí. Isso, porque eles estão tudo na rua, a prefeitura tira tudo lá para o depósito. E os policiais. O desembarque de passageiros tem que ser sempre pelo lado da calçada, tá? Nunca deixe o seu passageiro desembarcar pelo lado da pista. Pode trazer um problema de ser atropelado lá e amassar teu carro. Tá? Todas as pessoas têm que desembarcar pelo lado da calçada. E não tem aquele controle ali da porta para ninguém abrir de dentro para fora, já deixa acionado, nem para as crianças abrir e nem para o pedestre sair do lado de lá. Só quem pode sair pelo lado de lá é você, porque olha no retrovisor. O pedestre não tem isso, o seu passageiro não tem isso. Então, para desembarcar, tem que ser igual as crianças lá. Tá? Outra coisa, veículos de tração animal tem que andar no mesmo sentido dos carros, à direita da via. Eles podem, mesmo com velocidade menor, podem sim. Tem lugar que é proibido, tipo na W3, lugar de muito fluxo, é proibido. Mas, estando no acostamento, ou à direita da via, é permitido quando você está em área rural. E também dentro da cidade, quando é o caso de carroça, mas à direita da via, no mesmo sentido dos carros. Agora vamos falar de pedestres e ciclistas. Primeira coisa que são os ciclistas. Uma coisa é a seguinte: bicicleta é veículo de duas rodas. Então, bicicleta é veículo. Gravou? Bicicleta é veículo. Tá? Então, se a bicicleta é veículo, então, conduzindo um veículo, se colidir com um carro, é colisão, não é atropelamento. Então aí tem um problema. Então, o ciclista desmontado, empurrando a bicicleta, equipara seu pedestre em direitos e deveres. Então, o ciclista desceu da bicicleta para atravessar a faixa pedestre, ciclista é pedestre, porque desembarcou da bicicleta. E ele pode atravessar como pedestre empurrando a bicicleta. Não é o caso da motocicleta, tá? A motocicleta não pode empurrar a motocicleta na via, tá? A motocicleta não pode ser empurrada na via, a bicicleta pode. Então, ele desmontado ele é pedestre, montado ele é condutor. Então, em colisão tem diferença, tá? Não foi atropelamento. Embora que a delegacia pode chegar e dizer que foi um atropelamento a uma pessoa, mas o próprio advogado seu, como testemunha, desqualifica isso e diminui a sua pena. Tem pena? Tem, porque o motorista tem que preservar o veículo menor, que no caso é a bicicleta. Então, bicicleta é veículo não motorizado. Tá? Tem outra, né? Bicicleta com motor. Lembra que eu falei em categoria de habilitação? Bicicleta com motor que tem acelerador é considerado motocicleta, tá? Então, muito cuidado. Aqui o artigo 28, o ciclista, ele tem que ter domínio do veículo, tá? Domínio da bicicleta, ter os equipamentos obrigatórios. Quais são os 3 equipamentos obrigatórios da bicicleta? Retrovisor esquerdo, campainha e elementos refletivos ou luzes, tá? Então são os 3 equipamentos da bicicleta, equipamentos obrigatórios. Então capacete é equipamento de segurança. Capacete, joelheira, essas coisas da bicicleta, é equipamento de segurança. O que é obrigatório é a bicicleta ter retrovisor esquerdo, campainha, plim-plim, e elementos refletivos, tá? Como olho de gato ou então luzes. Tá?
E olha, gente, você gosta de conduzir bicicleta na rodovia? Coloca a luz forte lá atrás, tá? A mesma luz que é forte para frente, você pode comprar e botar para trás. Porque de vez em quando eu faço acompanhamento de ciclistas na Kombi. Para quê? O ciclista usa speed. Para o ciclista chegar em certos pontos, eles vão dar 80, 90, 100, 180, 190 km, 300 km, e aí eu vou com o carro de apoio. Eles pagam a gasolina, eu vou junto, passo o dia, 2, a gente acampa, tudo direitinho, faz comida dentro da Kombi, ou fora, leva fogão, leva tudo, geladeira, tudo direitinho. Para quê? Para fazer o acompanhamento para eles. E eu notei, seguindo eles, eu sigo, passo uns 10 km para. Eu notei que aquelas luzinhas vermelhas atrás não servem para nada. Coloque a luz aqui atrás. E lógico, se você vai ultrapassar o ciclista, que está andando naquela linha de bordo, 1,5 metro de distância dele, de acordo com o artigo 201. Diminui a velocidade e ultrapassa com 1,5 metro de distância. Está no Código de Trânsito e cai no próprio Detran. Tá? O ciclista transitando na via, quando fizer manobra de deslocamento lateral, deve sinalizar de forma clara, com gesto convencional de braço. Então, é assim que o ciclista vai sinalizar. Virar à direita, ou à esquerda, né? Virar à direita, diminuir a velocidade. Se ele estiver à tua frente, no meio da faixa de trânsito, e não tem como ultrapassar, distância de pelo menos 5 metros do ciclista. Respeita o ciclista, respeita o motociclista, tá? Muito respeito a eles. E muitos motociclistas atravessam, porque eles vão fazer uma conversão à esquerda, e vão para o meio da pista. Reduz a velocidade, ele vai para o meio da pista e sinaliza assim, ó. O que você tem que fazer? Reduzir a velocidade, só ultrapassar ele dando distância lateral. E aí ele vai atravessar. Em cruzamentos, lá na Águas Claras, dá muito cruzamento com ciclista. Preferência sempre será do ciclista. Tá? E olha, quando fala ciclista, gente, a gente está falando de ciclista em bicicleta, a gente está falando de skatista, a gente está falando de patins e de patinete. Depois que apareceu aqui esse patinete, entrou no Código de Trânsito também, como bicicleta. Não que ela é uma bicicleta, mas você tem que respeitar o patinete, o skatista, tá? Ele não pode fazer o que os outros não podem, cruzar, de uma hora para outra, cruzar para frente. Mas se ele está aqui ao lado, distância lateral do skatista, do patim, eu não sei nem como fala do patim, né? E qualquer um que esteja um veículo menor. Patinete é também considerado veículo, mesmo que não seja elétrico, tá? E é veículo, tá? É umas coisas assim, né? Que entrou no Código de Trânsito quando começou a aparecer nas cidades os patinetes elétricos. Então, transitando na via, deve respeitar as regras de trânsito, como parar na faixa, o ciclista tem que parar na faixa. Nunca para, né? Parar no sinal vermelho, porque o trânsito naquele sentido tem que parar no sinal vermelho. O ciclista pode ser autuado? Pode. Pelo CPF, se ele não tiver habilitação. Pelo CPF. Na autuação, no papelzinho, tem onde o lugar de colocar o CPF. E vai para a dívida ativa do Estado. Sabia disso? Enquanto você não pagar, vai para a dívida ativa. Você só não tem como receber pontuação porque você não tem habilitação. Mas se tiver habilitação, pá, direto na sua habilitação. Tá? Não parou no sinal vermelho, infração gravíssima. Mas o ciclista, o máximo que ele paga de infração é uma infração média. Sabia disso? Infração média, ele não paga uma gravíssima, mas a média ele vai levar. Tá? Professor. Sim. Então, o ciclista, mesmo se eu estiver na bicicleta, mas estiver sem
carga para ser verdadeiro. Se for autuado, sim. Tá? Porque vai ligar o CPF com a habilitação. Ah, só tem CPF, tudo bem, qual que é? Deixa eu ver a tua identidade aqui, o CPF. Na hora que cai o CPF, já vai procurar no RENASH. Vai ter pontuação. Depende da autuação de que foi que autuou. Qual foi se foi sinal vermelho, é 7 pontos na habilitação. E de bicicleta. Agora, o Código de Trânsito tinha previsão para o pedestre também. Infração leve, metade da infração leve para o pedestre. Mas aí o Supremo Tribunal Federal, não, o STJ, concluiu que se não tem educação para o trânsito, para o pedestre nas escolas, não pode autuá-lo. Então, o ciclista pode, mas o pedestre não. Tá? Então, sinal vermelho, equipamento de segurança e tal. Agora, veja bem, tá? Onde houver, deve ser usado ciclofaixas, ciclovias, sendo proibido o uso da calçada pelo ciclista. Então, calçada, gente, é para as crianças, é para as pessoas, os pedestres. Não, criança pode andar de bicicleta na calçada, porque a criança não atropela ninguém. Mas o ciclista pode atropelar você na calçada. Ah, eu vou brigar com todo mundo? Não. Nem precisa falar para ele. A autoridade é que tem que falar. Sai daqui. Tá? Agora vamos para o pedestre, para acabar. É para acabar, professor. Eu não falei que a gente ia jogar baralho? Então, pedestre tem prioridade sobre os veículos. Qualquer veículo. Deve sempre circular na calçada, porque a calçada é aquele lugar do pedestre. Se for obrigatório cruzar a via, e se tem que procurar a faixa de pedestre. E essa faixa de pedestre tem que estar pelo menos a 50 metros dele. Então, se não tiver uma faixa de pedestre pelo menos 50 metros, você, pedestre, pode atravessar em qualquer lugar. Não é obrigado a faixa. Não é obrigado a faixa. Tá? Era obrigado a ter faixa onde você fosse atravessar. Mas se ela tiver até 50 metros, você tem que se deslocar até lá. Mas, e se houver um acidente? Problema do motorista, não é seu. O seu problema é se manter vivo. Tá? Então, pode atravessar aqui, que eu não sei nem onde é que tem uma faixa pedestre lá, pode. Só que, certo? Deve ficar atento à visibilidade, à distância e velocidade dos veículos, está no Código de Trânsito. Tá? O cruzamento da via deve ser feito em sentido perpendicular ao seu eixo. Lembra que eu falei que a moto é estacionada perpendicular? Com a roda traseira no meio-fio? Então, o pedestre ele tem que atravessar a perpendicular. A pista está passando aqui perpendicular ao menor caminho. Então, isso cai no próprio Detran. Então, o pedestre vai atravessar a perpendicular à guia da calçada. Ou, a guia da calçada é moto. Perpendicular, só isso. Essa palavra para o pedestre. Que é linha reta cruzando. Tem pergunta que é assim: como é que o pedestre atravessa na via? A perpendicular, a diagonal ou longitudinal? Perpendicular. Diagonal, caminho mais longo. Você vai andar muito para atravessar a pista. Diagonal. E longitudinal, você nunca atravessa a pista, sempre reta, igual o carro. É longitudinal. Tá? Outra coisa. Uma vez iniciada a travessia, isso é para o pedestre. Não deve aumentar o percurso, demorar ou parar sem necessidade do meio da via. Então, lembra da velhinha lá atravessando com as crianças? Ela não poderia ter voltado. A circulação na via, se for necessário, pelo pedestre, também cai na prova. Deve ser feita pelo bordo da via, em fila única, em sentido contrário ao deslocamento dos veículos. Então, a moto, a bicicleta, a carroça, o carro de boi, à direita da via, no mesmo sentido dos carros.
pedestre à direita da via, em sentido contrário ao fluxo de veículos. Então, e fila indiana, um atrás do outro. Tá? Isso cai na prova do Detran, fica atento com o tipo de pergunta. Tá? Agora, por último, para encerrar a aula, tá? Não sei nem se desligou isso aí. Não. Ainda não, né? Por último, os veículos de maior porte sempre serão responsáveis pelos veículos de menor porte. Os motorizados pelos não motorizados e todos juntos pela incolumidade do pedestre. Artigo 28, não, artigo 29, inciso 2º do Código de Trânsito Brasileiro, está nas normas gerais de circulação e conduta. E muito obrigado pela atenção de todos e amanhã